chegando. Podem falar boa noite, ligar o microfone por enquanto, tá? A hora que começar, a gente abre, fecha. Boa noite a todos. E, Bel, parabéns pelo trabalho e obrigado, professor Ademir. A Escola Antônio Francisco agradece muito a sua colaboração conosco aí. Muito obrigado, Aciro. Um grande abraço. Eu que agradeço toda essa oportunidade aí de conversar sobre educação, sempre é importante. Estou muito feliz. Oi, professora Ademir, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Professor, nós estamos muito felizes na Escola Walter Bini também. Foi uma live muito esperada por nós, né, Bel? E é grande satisfação nossa também poder participar junto com o Antônio Francisco. É uma boa oportunidade para estarmos juntos, né? A Bel unindo as escolas aí, né? Isso mesmo. Eu que agradeço, muito boa noite, uma oportunidade incrível. E é uma troca, né? Nós vamos construir o conhecimento, eu passo informação, aprendo com vocês, isso que é legal, é isso que move a educação, né? Temos que estar sempre unidos. Isso mesmo. Professor Ademir, nós podemos começar. Uma pena, né, não ter dado certo pelo YouTube, mas é um imenso prazer. Vou fazer sua apresentação novamente. O senhor tinha feito ali uma abertura excelente, aí nós vamos fazer um repeat para poder estar retomando. Combinado. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui para eu ler. A gente estava todo empolgado lá falando, fiz a abertura, fiz a apresentação, e o professor falando, e aí que a gente percebeu que o som dele não estava chegando. Verdade. Agora está tudo certo, né? Agora todos nos ouvem, né? Tudo certo, né? Tá. Vamos lá. Então, o professor Ademir Almagro é professor de História há mais de 29 anos, lecionando para o ensino fundamental e ensino médio nas redes públicas e populares. O pessoal está chegando. Possui uma significativa experiência na gestão escolar e é um dos coordenadores do núcleo da Conectando Saber Horizonte. Em 2016, foi um dos destaques da pesquisa Excelência com Equidade sobre educadores, que estão superando os desafios da vulnerabilidade e conquistando ótimos resultados nos anos finais do ensino fundamental. Esteve presente no SXS WEDU 2017, Texas, Estados Unidos. Faz parte do Conselho Consultivo do Programa Profissão Docente e já participou como palestrante em eventos de educação, como Seminário Semear Educação e o Educação 360. Seja bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ok, muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço de coração aqui a oportunidade, gerada pela Maria Isabel. Agradeço a todos os professores que nos acompanham. Faço aqui, estendo meus parabéns a todos esses heróis, né? O que nós estamos fazendo hoje no meio desse furacão é impressionante, né? Então, merecemos esse reconhecimento, tá? Para dar um exemplo do furacão que estamos vivendo, né? Basta lembrar do dia de hoje, né? Que é um feriado que não é feriado, né? É o feriado que deixou de ser. Quem iria imaginar uma coisa dessa, né? Então, enfim, hoje a educação possui aí certos desafios, vamos falar sobre alguns, né? Mas também algumas possibilidades, também precisamos falar sobre elas, né? Antes de entrar nesse assunto, vou só fazer aí uma recapitulação, né? Como a Maria Isabel já falou bastante ali, só para confirmar, né? Eu sou professor de História há 29 anos, eu trabalho na rede estadual,
sou professor efetivo do estado de São Paulo e moro aqui em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Eu faço questão aqui de registrar uma certa proximidade geográfica, né? Estamos aí a 120 quilômetros de distância. Mas também tem a proximidade sentimental. Eu conheço muito a cidade de Lins e também de Guaiçara. Eu tenho parentes aí. Então, 1 ou 2 vezes por ano, eu acabo visitando as 2 cidades, né? A família Pascoaleto, em Guaiçara, e a família Caldato, em Lins. Então, falar com esse momento aqui, esse bate-papo, se torna mais importante ainda na minha visão. Então, eu sou professor há 29 anos, professor de História. Trabalhei 3 anos na Grande São Paulo, foi lá que eu comecei minha carreira. E depois, em 1995, vim aqui para Novo Horizonte, onde estou até esse momento. E, por um determinado momento, para ser mais preciso, por 12 anos, eu me afastei do Estado e fui trabalhar na rede municipal aqui da cidade de Novo Horizonte. Na época, o secretário Paulo convidou, porque ele ia estender a municipalização para o ciclo 2 do Fundamental. E aí ele convidou, eu aceitei, me afastei do Estado, e eu fiquei 12 anos na rede municipal. Foi onde eu tive essa experiência de gestão. Fui para gestão de escola, passei 4 anos na diretoria de ensino, como assistente técnico pedagógico, mas desde o ano passado eu voltei para o Estado. Então hoje eu estou na sala de aula no Estado de São Paulo. Desde 2016 também eu presto serviço, eu sou consultor da Fundação Lehman, que é uma fundação bancada pela família Lehman, sem fins lucrativos, e que pesquisa e tenta ajudar a educação, para que ela seja cada vez mais de qualidade e de equidade. E foi a Fundação Lehman que permitiu que eu tivesse essa chance de conhecer várias realidades do Brasil, conheci várias redes pelo Brasil afora, e também essa experiência internacional participando de um congresso no Texas, nos Estados Unidos. E foi também a Fundação que me apresentou e organizou essa rede chamada Conectando Saberes, e eu pertenço já há 2 anos, eu sou um dos coordenadores do Núcleo de Novo Horizonte. Para quem não conhece, a Rede Conectando Saberes é um grupo de professores que decidiu se unir, e isso talvez seja, na minha opinião, o grande destaque, né? É o fato de ser professor para professor. Então é uma rede horizontal, né? Hoje nós temos núcleos em todas as unidades federativas do Brasil, são mais 600 professores, e a intenção é que os professores se unam, troquem as ideias, debatam, trocam experiências, passem as suas sugestões. Então, o professor se fortalecendo, se unindo, é aquilo que eu acho que realmente muda a educação, exatamente o que nós estamos fazendo aqui também, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Bom, há praticamente 6 meses atrás, estávamos lá numa palestra, onde eu tive o prazer de conhecer a Maria Isabel, onde a minha parte era falar um pouquinho sobre educação, e aí eu resolvi falar os meus 28 anos na época de magistério, para mostrar que durante todo esse período eu convivi com os problemas tradicionais da educação, para mostrar que os problemas não eram novos, né? Eles eram estruturais, e precisávamos atacar de outra forma, já que nós não estávamos conseguindo resolver esses problemas. Como, por exemplo, salas de aula superlotadas, uma péssima formação inicial, a formação continuada muito desconectada da sala de aula, da realidade do chão da sala de aula, salas muito heterogêneas, a descontinuidade das políticas públicas. Então, no transcorrer do bate-papo, há 6 meses atrás, a gente ia levantando esses problemas, né? Só para dar um exemplo de descontinuidade das políticas públicas, né? Se pegar também a minha trajetória como estudante, eu tenho 42 anos de convivência direta com a escola. E nesses 42 anos eu convivi com 30 ministros da educação, o que vai dar, em média, 1 ministro a cada 1 ano e meio. Então é muito difícil você imaginar uma educação que é feita de improviso, né, de achismo, de todo mundo tentando reinventar a roda, aquela coisa toda. Então, o bate-papo era esse, nós fizemos isso em dezembro do ano passado, né? E quem é que poderia imaginar que, de repente, 6 meses depois, nós estivéssemos nesse olho do furacão, numa pandemia gigantesca, criando muito mais obstáculos, desafios, né? Bom, é sobre eles que nós falamos um pouquinho
com vocês a partir daqui. Começando por duas informações importantes, na minha opinião, né, que a pandemia nos trouxe. Muita tragédia, né, muitas tristezas. Acho que agora, para o interior de São Paulo, a situação está ficando mais pesada, pelo menos é a realidade aqui de Novo Horizonte. Aquilo que até então eram números e distantes, agora são números muito próximos e agora tem nome e sobrenome, né? Então agora a pandemia chega numa situação muito mais triste para nós aqui. Mas no meio de tanta tragédia, é possível identificar alguns pontos positivos. O primeiro é que o professor é insubstituível. Esse é um dos grandes legados que a pandemia vai nos deixar. Aonde você procurar, no Brasil ou no mundo, qualquer atividade remota, por trás está um professor. Se reinventando, lutando contra o sistema, e olha que era se reinventar do dia para a noite, né? E nós estamos conseguindo fazer isso. Realmente digno de um ato heróico, né? Bom, além disso, a outra novidade não, mas a confirmação, né, é de que a tecnologia ela vai estar ao nosso lado, mas ela nunca vai nos substituir. Eu conheço aí, que nem eu falei, professores do Brasil inteiro, são mais de 600 professores de todos os estados. Não há nenhuma experiência que consiga fazer atividades remotas sem o professor. A tecnologia existe e ela ajuda, mas é apenas para nos ajudar. Ela não nos substitui. Nós somos insubstituíveis. Isso é importante lembrar. Bom, com relação aos desafios que nós enfrentamos nesse momento, podemos identificar aí dois imediatos, esse que nós já estamos vivendo há praticamente 100 dias, né? O primeiro é chegar até os alunos. Precisamos chegar até eles. E aí temos essas dificuldades, até por questões tecnológicas, né? Nem todo aluno tem equipamento para isso, até a internet nem sempre é muito boa. Uma pesquisa recente, bem recente mesmo, foi lançada semana passada, foi feito pela Fundação Lehman, pelo Itaú Social, através do Datafolha. E se chegou à conclusão que 74% dos alunos da rede pública do Brasil está tendo acesso a algum tipo de atividade remota. Aliás, quem quiser mais informações, depois acesse o site da Fundação, lá tem números incríveis para serem analisados, tá? Um deles é esse. Hoje, na rede pública, não estamos falando da particular, tá? Rede pública, em média no Brasil, nós conseguimos abraçar 74% dos alunos nas atividades remotas. A boa notícia, estamos chegando a muitos. A péssima notícia, também faltam muitos a serem alcançados pela rede. Se não bastasse chegar até o aluno, existe o segundo desafio que nós estamos vivendo agora, né? É fazer com que o aluno também esteja presente naquele momento da aula remota, da atividade remota, né? Porque não adianta apenas conectar para assistir uma aula remota se você não consegue se concentrar. Não adianta você estar lendo um texto que o professor passou como atividade remota se você não estiver concentrado. A isso nós damos o nome de estar presente, né? Então, além de estar conectado, precisa estar presente. Essa é outra dificuldade. Nós, como professores, sabemos, né, que na sala de aula já é difícil prender a atenção dos alunos. Imagina agora, de uma forma tão distante, e onde ele está a um clique do mundo, né? É só clicar o celular ou o computador, ele viaja por todos os cantos do mundo, e nós lá comentando à distância as aulas. Então, a concentração, estar presente é o outro desafio neste momento. Mas já pensando na volta, nós temos os outros desafios que eu imagino que todos nós iremos enfrentar. Então, eu vou falar deles agora, mas antes, só lembrando, qualquer dúvida, qualquer informação maior, por favor, coloque aí no nosso bate-papo. A Abel também pode, por favor, Isabel, passar as perguntas, se quiser, tá bom? Vamos fazer um bate-papo, né, para ficar uma coisa mais interativa, tá bom? Com relação a estar presente, só para confirmar da pesquisa que eu citei, saiu semana passada, está no site da Fundação Lehman, foi perguntado para os pais, se os pais dos alunos das escolas públicas acham que eles estão concentrados e aprendendo. 52% dos pais disseram que sim. Provavelmente os alunos estavam concentrados e aprendendo. Então, é uma informação que vem de um terceiro, né? Não é nem do professor, nem do aluno, é de alguém que está observando o aluno. É uma informação boa, porém preocupante também ao mesmo tempo, né? Abraçamos 52% na concentração, mas temos muito, praticamente metade, que não está se concentrando, não está pegando o que aquilo deveria ser feito pedagogicamente falando, né?
Bom, pensando na volta, aí temos alguns desafios também, né? Mais, para variar, né? Além daqueles que nós já tínhamos, mais esses, né? Então, o primeiro desafio é evitar a evasão. A tendência é que muitos alunos, infelizmente, deixem o ensino de lado, né? Aí eu falo de uma pesquisa da instituição Roberto Marinho. Se vocês tiverem acesso, por favor, pesquisa. Também saiu semana passada. O Instituto Roberto Marinho fez uma pesquisa com o ensino médio. E essa pesquisa diz que 31% dos alunos pensam em desistir. 31% dos alunos do ensino médio pensam em não seguir mais os estudos. É uma tragédia, é uma calamidade, né? Lembrando que esse é um trabalho que as escolas, nós professores, precisaremos comprar essa briga, né, para evitar essa evasão. Depois de evitar a evasão, ou seja, aquela filosofia de nenhum para trás, né, nós também teremos que buscar uma avaliação diagnóstica, para saber exatamente onde nossos alunos estão. Isso provavelmente as redes irão providenciar. Uma vez identificando, aí vem os nossos desafios de sala de aula, né? Como atender os alunos que não conseguiram se conectar, que não conseguiram acompanhar as atividades remotas, ou aqueles que até conseguiram se conectar, mas não tiveram a concentração ideal. Então teremos, em dezembro, eu falava, do ano passado, né, eu falava que um dos problemas da educação são as salas bastante heterogêneas, agora teremos salas mais heterogêneas ainda, né? Uma das sugestões aí para evitar um desgaste maior, uma tarefa muito mais sofrida, né, na nossa volta, é conseguir conscientizar os alunos que estão hoje acompanhando as aulas para que eles nos ajudem, né? Para que eles sejam uma espécie de um anjo dos alunos que ficaram para trás, que eles possam nos ajudar fazendo um plantão, um grupo de estudo, etc. Tá? Bom, além disso, temos as dificuldades para envolver e buscar os alunos que precisam de mais atenção. E aí são os alunos que têm uma certa deficiência, né? Aí são os alunos que precisam dessa inclusão. Aí a dificuldade é maior ainda, né? A minha sugestão aí para quem vive essa realidade, e é a minha realidade, por isso que eu estou passando para vocês a experiência, né? É que vocês pesquisem, também está aberto aí na internet, né? O Instituto Rodrigo Mendes. O Instituto Rodrigo Mendes só trabalha com isso, é algo inacreditável que eles possuem lá. Inclusive, falando também em pesquisa, né, foi lançado há 15 dias atrás, pelo Instituto Rodrigo Mendes, uma pesquisa que eles fizeram na Europa, envolvendo 20 países. Afinal de contas, a Europa está um pouquinho na frente do Brasil, né? Ela entrou primeiro na crise e ela está saindo da crise. Então, nós temos como aprender com eles. É lógico que a realidade é diferente, mas é possível se inspirar lá, né? Ver o que deu certo, ver o que não deu certo e adaptar para a nossa realidade. Instituto Rodrigo Mendes, uma pesquisa fabulosa, mas é uma pesquisa feita com países europeus, mas ajuda muito a nos inspirar, né? Pelo menos a criar estratégias adaptadas para nós aqui no Brasil. Tá? Bom, se não bastasse isso, ainda temos mais alguns desafios, na minha opinião, né? Mais um deles é que a gente precisa, mas aí a rede própria vai fazer, né? É adaptar o currículo, né? A BNCC, para os dias que nós temos. Ninguém sabe exatamente quando voltamos, né? Existem aí algumas perspectivas, mas nenhuma definição. Então, quando voltarmos, teremos quantos dias para trabalhar? 80, 100, 120, 150? Vai ser necessário pegar a BNCC e adaptar de acordo com a nossa realidade, né? Quantos dias nós temos para trabalhar esse conteúdo, priorizar e etc. Mas isso acho que a própria Secretaria ou Diretoria de Educação já deve estar pensando nisso. E por último, como desafio, mas esse eu carrego com um olhar especial, porque eu acho que a educação precisa superar esse desafio e o momento é esse, né? Eu acho que está na hora de promovermos uma revolução cultural no Brasil em relação à educação. Há muito tempo eu vejo e presencio, né? Eu estou na sala de aula, eu vivo a escola, um certo descrédito em relação à educação, ao professor, à escola de um modo geral, né? E aí eu posso pegar os números de uma outra instituição, né, chamada Todos pela Educação. Essa pesquisa é de 1 ano e meio atrás, mas que trouxe números absurdamente chocantes que me traumatizaram, na verdade, né?
Os números do todos dizem que 41% dos alunos com 19 anos não terminam o ensino médio. 41% dos alunos que estão no terceiro colegial, que deveriam estar, né, não vão se formar. Outro número, né, dos que se formam lá no ensino médio, no terceiro colegial, só 9% dos alunos se formam com a formação adequada em matemática. 9%, uma formação adequada em matemática. Mais ainda, né, essa pesquisa do Todos pela Educação trouxe que apenas 3% dos alunos com 15 anos têm a possibilidade de talvez seguir a carreira do magistério. 3% apenas, mas não é certeza, né? Talvez eu siga a carreira do magistério. E para fechar os números trágicos, 49% dos professores não indicam a própria carreira. 49% dos professores dizem para os alunos, não segue não, porque não está legal. Aí a pergunta que eu faço para entender o último desafio nosso é esse, né? Nós vamos voltar para isso? Assim que marcar uma data, que seja, sei lá, setembro, outubro, nós não merecemos voltar para aquele normal. Já que todo mundo está falando que teremos um novo normal, temos que pensar também um novo normal da educação. Temos que voltar com a cabeça erguida, mostrando tudo isso que nós fizemos. O que nós fizemos é heróico. Talvez igual a gente, nós podemos colocar aí a parte da saúde, que eles também fizeram, estão fazendo algo, verdadeiros milagres, né? Mas nós estamos no mesmo patamar. Então temos que voltar com energia, cabeça erguida, autoestima e principalmente com união. É isso que nós precisamos. Nós precisamos levar uma nova visão da educação. Mas para isso precisaremos também de tempo. Conheço professores que dizem assim, né? Quando voltar à aula, primeiro dia de aula, no corredor eu já vou estar dando matéria, porque eu estou atrasado com a matéria. Na verdade, essa é a parte pior que poderia acontecer, porque nós vamos fazer mais do mesmo, né? Nós estaremos voltando naquele ritmo que nós deixamos antes da pandemia. A pandemia é a chance de virar a chave. Muita tragédia, não há dúvida, a gente lamenta tudo isso, mas temos que tirar proveito, né? Aquela frase que deram limão, vamos fazer uma limonada. Meu pai costumava dizer que normalmente as pessoas só dão valor quando sentem falta. Pois bem, esse é o momento. Pela lógica, nós temos os alunos sentindo falta da escola, os pais sentindo falta da escola, os professores, os gestores. Então, esse é o momento de dar valor. Então, eu já antecipo que a fundação que eu presto consultoria, que é a Fundação Lema, junto com outras instituições, vai começar, a partir da semana que vem, uma grande campanha nacional, rádio, televisão, internet, de valorização do professor. E aí é o momento que nós temos que pegar carona nisso e fortalecer. Quando voltar para a escola, chamar os pais, chamar os alunos e mostrar o que nós fizemos e o que nós estamos dispostos a fazer ainda, né? Para que nós possamos ter uma outra realidade, né? Nós não merecemos voltar para uma sala de aula onde 9% apenas aprende, onde os alunos não querem seguir a carreira do magistério. É a hora de fazer a revolução cultural da educação. É um outro grande desafio nosso. Talvez a gente não consiga fazer isso no Brasil, isso depende das instituições, tomara que elas consigam, né? Talvez não consigamos fazer isso nem no estado de São Paulo, talvez na cidade seja difícil, mas na nossa escola nós conseguiremos. Se o grupo estiver unido, cabeça erguida e valorizando uma nova proposta, né? Aqui funciona, aqui dá certo, vem com a gente, isso funciona assim, dá certo. Nós fizemos uma certa experiência nesse sentido aqui na Rede Municipal de Novo Horizonte, e foi aí, inclusive, que eu conheci a Fundação Lema, né? Ela veio pesquisar os resultados que nós conseguimos, e nós só conseguimos porque nós tínhamos mudado a cultura educacional da cidade, pelo menos da rede municipal, né? De professores e alunos. E aí os resultados vieram. Não são os resultados que nós sempre desejamos, que nós sempre queremos mais, né? Mas acabou se destacando no cenário nacional, porque os números eram bastante interessantes. Tá certo? Essa é a minha visão do que nós temos e do que nós vamos enfrentar aí no futuro da pandemia, né? Aí, lógico, estamos abertos aí para o bate-papo, para aprofundar os nossos comentários. Por favor, também quero ouvir a experiência de vocês, fazer uma coisa mais interativa. Tudo bem?
Alguma Ademir, dúvida? é muito legal, assim, ouvir a sua fala, e ela vem, assim, muito de encontro com aquilo que a gente acredita e vem desenvolvendo, né? Então, tanto numa escola como na outra, eu costumo usar essa fala, de olhar para dentro da nossa casa ali. Então, a escola, o que é possível fazer aqui dentro, sem ficar olhando para a casa do vizinho, porque ali funciona, porque ali não funciona, né? Mas o que é possível, né? E eu acredito que a mudança, né, ela pode acontecer se realmente o grupo acreditar que é possível, né? Então, eu trabalho com duas realidades bem diferentes. O município, eu trabalho com um grupo de 200 alunos, né? 14 professores. A realidade do estado, eu já trabalho com uma quantidade de 1.000 alunos, em torno aí de 50, 60 professores. Então, assim, muitas coisas que a gente consegue desenvolver lá no município, no estado a gente já não consegue. Mas a fala, ela é essa. O primeiro passo é a gente acreditar no trabalho que a gente está fazendo e fazer mesmo, né, diante dos desafios e das dificuldades que a gente possui, né, tentar buscar fazer da melhor forma possível. E se os profissionais que estão ali não acreditam naquele trabalho que está sendo desenvolvido, já é o primeiro passo para começar a não dar certo. Né? Então, assim, o grupo precisa estar em consonância para que flua, para que funcione, né? Esse é o grande passo, eu acredito. Com certeza. Tem duas contribuições aqui, e depois a gente abre o pessoal também, tanto pelo chat quanto ao vivo, podem estar contribuindo ou fazendo perguntas, tá, pessoal? Então, a Deise é a minha diretora do município, tá? Ela colocou assim, você quer falar, Deise? Não? A Deise colocou assim, ó, a inclusão de alunos com deficiência é uma realidade em nossa escola, 10% dos nossos alunos são especiais. É um grande desafio, mas que os professores têm desenvolvido uma excelente adaptação curricular com o apoio dos tutores. Então, diante dessa divergência que a gente tem dentro da sala de aula, né, de saberes, que a gente também desenvolve alguns trabalhos diferenciados para tentar atender essa demanda, que tem saberes que não são homogêneos, né, nós temos as crianças especiais, que também precisam desse olhar diferenciado, né. E no município de Lins, assim, é um trabalho muito bem desenvolvido aqui em relação à nossa região. Então, o município, assim, acaba se destacando nesse sentido em relação à educação inclusiva, né? A professora Lucinéia, que é minha vice-diretora na escola Antônio Francisco, perguntou o seguinte, em sua opinião, a que se deve a desvalorização do ensino público no Brasil por parte dos pais e alunos? Muito bem. Antes de responder, deixa eu só pegar um gancho. Foi falado aí do grupo de união, né? Você comentou muito bem. Graças à fundação, acabei conhecendo várias realidades no Brasil. E eu me lembro, só para citar um exemplo, de uma escola que eu visitei num outro estado, e um clima muito pesado, grupo muito desunido, e uma escola relativamente pequena, tinha só 150 alunos. Mesmo assim, não andava, né? E eu voltei com uma tristeza muito grande no coração, porque ali eu vi professores que iam na escola, mas eles iam muito tristes. Eles estavam até adoecendo, né? Você imaginar que, sei lá, se Deus quiser tudo volta ao normal no que vem, teremos 200 dias letivos. Imagine que eu consiga faltar em 10, sei lá 15. Mas eu quero isso para a minha vida, ano que vem, 185 dias de sofrimento, porque ir na escola, nesse caso que eu estou citando, era um sofrimento. Nós não merecemos isso, não. Tem que parar com isso, se unir mesmo, superar esses detalhes e vão para cima, fazer a coisa funcionar. É lá que nós vivemos na maior parte do tempo, tem que ser um clima agradável, temos que estar bem, por isso eu reforço aí o seu depoimento, muito legal, parabéns para o grupo. Bom, eu acho que
A situação de desmoralização, vamos chamar assim, né, da educação de um modo geral, não acontece de agora, vem há bastante tempo. Tem vários fatores. Acho que no momento em que tivemos, lá no início, né, nós tínhamos uma escola mais enxuta, porque ela era mais excludente, e então eram poucos professores, porque os alunos acabavam não conseguindo acompanhar o ensino, eles iam parando. Meu pai é um exemplo disso, né, ele não conseguiu passar do 4º ano do ensino fundamental 1, e olha que ele tentou 3 anos, mas não conseguia, né? Então eram poucos professores, porque os alunos acabavam sendo filtrados logo no comecinho, e é a chamada escola excludente, né? Isso década de 60, começo de 70, né? Depois viemos para a abertura, a chamada democratização da educação. Então trouxemos todos os alunos para a escola, uma escola mais aberta, mais de braços abertos, com uma outra visão, né? E aí precisamos de muitos professores. Aí foi a primeira queda e foi no salário. Eu me lembro que meu pai, ainda lá na década de 70 e 80, sempre dizia, olha, quem é menina casa com professor, quem é menino casa com professora, porque é um belo negócio, ganha bem, é igual promotor ou coisa parecida, né? Hoje o salário, infelizmente, caiu muito, até porque aumentou a quantidade de professores no Brasil. Além disso, também tivemos os pais, que foi exatamente a questão da pergunta, né? Eles acabaram estudando numa escola que era excludente e que tinha pouca coisa para oferecer, e de repente eles se deparam hoje com uma escola que oferece uma merenda maravilhosa, os alunos têm direito, inclusive, a uniforme, material escolar, algumas escolas têm até ar-condicionado. Então os pais estão satisfeitos, eles não exigem muito mais da educação, porque aparentemente eles estão dando para o filho muito mais do que receberam. Então, esses também não vão pressionar, portanto, eles também estão mais do que satisfeitos e não dão mais valor. Eles acham que a educação chegou no seu limite, está ótimo do jeito que está. E também quero colocar na balança um pouco da nossa própria culpa, né? Afinal de contas, nós aceitamos vestir certas carapuças, né, de coitadinho, pelo amor de Deus, me ajude. Nós também contribuímos para a desmoralização do professor e da escola, né? Eu me lembro uma vez que, andando na Grande São Paulo, isso foi logo no começo da carreira, né? Contei essa história lá em dezembro do ano passado, né? Primeira semana de aula, indo para a escola de ônibus. Naquela época, São Paulo, você entrava por trás, na porta traseira do ônibus, descia pela frente. Hoje é ao contrário. E eu estava já para descer na porta da escola, chovendo, uma sexta-feira à noite, e na frente tinha 2 carros. Um do lado esquerdo tinha um adesivo, estava escrito assim, sem advogado não há justiça, OAB. E caramba, que lindo, hein? Olha, maravilhoso, né? Do outro lado tinha um adesivo, distribuído por um sindicato dos professores, e dizia assim, por favor, não me sequestre, eu sou professor. Na época tinha muito sequestro em São Paulo, né? E ali aparece o coitadismo, né? Não me sequestre porque eu sou professor, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu sou carente, eu sou... Aquilo lá balançou, sabe? Eu cheguei na escola pronto para desistir da carreira. Falei, não, eu não quero isso para mim, não. Foi a diretora que convenceu que isso não era verdade, era só um adesivo e tal, né? Hoje eu vejo, por exemplo, na internet, tem um rapaz que ganha muito dinheiro, né? Se especializou em fazer certos personagens da educação, né? Não há dúvida de que os vídeos são muito engraçados, né? Eu concordo com isso, mas... o que o Diogo Almeida faz é reforçar certas situações que prejudicam a imagem do professor lá fora, né? Eu vi no começo desse ano um vídeo que ele lançou da professora que gostava de dançar, e, desculpe o palavreado, mas está no vídeo dele, né? Ela dançava esfregando a perereca no chão. Nós, professores, compartilhamos isso, né? Nós popularizamos isso. Eu não conheço nenhuma professora que fez isso, não conheço. E olha que eu já andei bastante o Brasil. Então, eu acho que são muitos fatores, só para chegar a uma conclusão da resposta, né? Não é apenas um. Tem fatores externos e internos, mas acho que a pandemia veio para virar a chave. Eu acho que agora é o divisor de águas, né? A educação antes e depois da pandemia. Nós temos uma grande oportunidade de mudar essa imagem, começando pela nossa escola. Isso depende só de nós, e quem sabe, meu sonho é que o Brasil também aconteça, e talvez essa campanha que vem a partir da semana que vem faça isso por nós. Mas na escola depende só de nós,
vamos mostrar o que nós fazemos de positivo, né? Eu, por exemplo, eu sou, na minha opinião, um retrato de ascensão social graças à educação, né? Eu nasci numa família muito pobre. O que eu tenho hoje eu jamais sonhei ter. E a educação fez tudo isso por mim. Só que isso não aparece na televisão, né? Mostra as coisas erradas. Só pegar outro exemplo, né? Nós tivemos aquele massacre em Suzano, uma tragédia. A televisão mostrou uma semana inteira ao vivo, só falava direto de lá. Na mesma época que teve o prêmio Educador Nota 10. E aí, quem ganhou o prêmio no passado? Não sei, ninguém entrevistou. Qual que é a ideia dele? Será que eu consigo colocar na minha realidade aqui em Novo Horizonte? Então, de modo geral, se colocou apenas as coisas erradas da educação, e existe, né? Mas também tem erro na saúde, na segurança, em todo lugar. Mas exatamente na educação, o foco foi nas coisas tristes dela, né? E aí ficou uma imagem equivocada, errada. Acho que precisamos mudar e talvez esse é o momento ideal para isso. Mais alguém, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Então, vão pensando aí que eu vou... Bel, eu gostaria. É Ariovaldo. Oi. Eu até cheguei a escrever no chat aí, né? Assim, acho que uma grande questão aí, que inclusive o professor falou, né? Desse retorno, dessa mudança, dessa revolução na cultura escolar, está relacionado com trabalho intenso junto aos pais, né? E a gente tem, toda a escola, toda a educação, tem uma relação com os pais que eu acho que, assim, no mínimo, assim, ela é, às vezes, para resolver problemas, né? A gente, assim, tem experiências legais, tem momentos legais, mas o nosso dia a dia é para resolver problemas, né? Eu queria saber o que o professor pensa, assim, quais as possibilidades para a gente fazer uma revolução nessa relação com a família e com a comunidade. Legal, Ari, obrigada. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que eu estava comentando, eu conheço um professor, ou vários, né, que dizem assim, quando voltarmos à normalidade, no corredor eu já vou chegando dando aula porque eu estou com o conteúdo atrasado. Na verdade, quando voltarmos, teremos um momento muito especial. É um momento de muita calma e muita conversa, né? Acho que aí é o momento de trazer a comunidade e mostrar o outro lado da escola, mostrar que estamos no mesmo barco, mostrando onde estamos e onde devemos chegar. Acho que tem que ser uma conversa muito franca e, inclusive, com números. Acaba com o achismo, né? Isso complica muito a vida da educação. Eu acho que vamos quebrar isso, né? Vamos levar esses números. Eu citei alguns aí, mas vocês podem colher mais, todos pela educação, Fundação Lema, Instituto Roberto Marinho, e o Rodrigo Mendes tem números incríveis das pesquisas que eles fizeram recentemente. Vamos mostrar isso para os pais, junto com os alunos, com a comunidade, é um bloco só. O que eu vejo hoje, que a grande dificuldade da educação, é que existem blocos e eles estão brigando entre si, né? O professor briga com o aluno com o pai com o professor, e estamos no mesmo barco. Como é que um barco anda para frente se está todo mundo brigando, né? Então, acho que o momento de voltarmos, se gastar um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, ou 15 dias, ou 3 semanas, mas que a gente possa se entender, que a gente possa nos fazer uma conversa muito franca com toda a comunidade, começando primeiro com o grupo dos professores. Porque se ele não estiver unido, pode esquecer, nada vai dar certo, né? Nós temos 2 grandes agentes na escola, né, que é professor e aluno, porém, quem faz a escola funcionar é o professor, o aluno é mais passivo, né, mais parado ali, né? Acho que um dia essa educação vai mudar também, mas nesse momento quem faz a coisa funcionar, a engrenagem é o professor. Então, começando pelo grupo dos professores, e a partir daí, chamando a comunidade. Eu acho que essa campanha que vai começar na semana que vem já vai ajudar muito o nosso trabalho, vai ser uma campanha muito forte e muito pé no chão, não tem nada daquelas coisas enlatadas, prontas, distante da sala de aula, né? Vai ser muito pé no chão. Isso já vai dar um choque na sociedade. Acho que os próprios pais e alunos voltarão diferente, primeiro porque estão sentindo falta, e segundo porque irão presenciar essa campanha nacional que começa semana que vem. E aí depende de nós, comprarmos essa ideia, trazermos essa comunidade, mostrar os números e falar, nós não merecemos isso, né? Eu visitei uma escola recentemente
Hoje o IDEB dela, só para citar um número, né? Eu discordo muito do IDEB, mas ele serve para gerar debate, isso é importante, né? E o IDEB era 1,8 no terceiro ano do ensino médio. Não podemos, nós não merecemos, né? Eu, professor, não mereço estar ali, o aluno não, gestão não. Nós temos que mudar. Ninguém está feliz com esse número, né? Mas precisamos conscientizar. Eu acho que é muita conscientização, muita saliva, muita conversa para que a gente mude essa realidade. E fazendo a propaganda das coisas positivas. A escola deu certo, fez legal, coloca no rádio, se puder na televisão, chama a sociedade para mostrar. Vamos fazer a contra-propaganda, né? Porque a propaganda que se faz é contra a escola, vamos fazer contra essa. Vender o peixe, né? Como se diz aí na linguagem popular, porque nós só estamos levando pancada, né? Nós só está batendo na educação. Chegou a hora da educação mostrar o seu valor, né? Perfeito, Demir. A gente sempre conversa sobre isso, em relação realmente às divulgações das boas práticas, né? Nós temos, tanto aí na escola municipal quanto na estadual, excelentes práticas, e às vezes a gente faz uma divulgaçãozinha aqui, outra ali, meio tímida, né? Mas acaba, assim, ficando por ali, né? Eu incentivo muito eles a estarem sempre desenvolvendo atividades diversificadas. A gente se preocupa muito, tanto um grupo quanto o outro, né? As realidades são distintas, são diferentes. Eu percebo que no município eu consigo abraçar mais, chegar melhor, né? Tanto a família, tanto aos pais, não sei se por causa do grupo pequeno, não sei precisar. Eu estou no Bini desde 2015, como coordenadora desde 2016. No Antônio Francisco eu estou desde 2007, como coordenadora desde 2008. Então, assim, é muito triste quando a gente olha para números, né, e não vê o resultado daquele trabalho que é desenvolvido nesses números, né? E no município a gente já consegue enxergar essa crescente. Então eu falo, mas por que, né? Num lugar funciona, por que dá certo? Igual você tem experiência de Novo Horizonte, né? O Paulo está sempre com a gente, divulga também os bons resultados de lá, né? É o Paulo Magri, que é secretário lá em Novo Horizonte, né? Por onde até eu conheci o Ademir, foi por ele. Então, assim, o Bini, em 2000, a Deise chegou lá em 2014, né, Deise, como diretora, e aí ele tinha uma realidade, e essa realidade, ela foi se transformando. Hoje ela é uma escola de periferia, mas é uma escola referência, né? Então, nós conseguimos ganhar os pais. Então, muitas pessoas nem sabem o que é a Escola Walter Bini, por falta dessa divulgação mesmo, que a gente acaba não fazendo, né? Mas hoje o nosso IDEB é 7,2. Excelente, muito bom, muito bom. 7,2. E o nosso IDESP é 6,5. Então, assim, de contrapartida no estado, assim, os resultados são baixos, né? E aí, onde está o problema, né? Então, eu falo, são realidades distintas, mas eu tenho, tanto em uma escola como na outra, professores que trabalham por excelência, né? E aí, o que está acontecendo? Como que isso pode ser modificado? Eu até gostaria de ouvir de você, né? Que você aí fala no teu currículo sobre boas práticas no Fundi 2, que você compartilhasse algumas ações. Eu vejo que Novo Horizonte não tem mais IDESP, né, não participa da avaliação do SARESP, né, só IDEB. Isso. O nosso IDEB, ele é um pouco melhor, porque o nível da prova do IDEB é um pouco mais acessível, né? Sim. Mas eu gostaria de ouvir algumas sugestões de boas práticas aí para a gente também Gosto muito da Fundação Lehman, leio bastante as publicações de lá,
aproveito bastante ideias. Então, a gente está sempre buscando desenvolver, né, boas ações para que a educação flua. Eu percebo que a pandemia trouxe bastante coisas positivas, muitos pais se aproximaram da escola, estão vendo como realmente é o trabalho da escola, né? Tem outros pontos negativos também, tem aqueles pais que estão se sentindo sobrecarregados, a gente não imaginou que todo esse período demoraria tanto, né? Então, você está 3 meses ali de contrapartida, em paralelo, assumindo a função do professor, desenvolvendo a ajuda para o filho, o pai que não tem condições, o pai que não é alfabetizado, tem N vertentes, né, que acaba dificultando e deixando esse pai também nervoso com toda essa situação, né? Muitos até pensando em desistir, que o filho perca o ano, por causa que não consegue auxiliar e ajudar e não dá conta de motivar o filho para estar desenvolvendo essas atividades. Muito bem, agradeço a pergunta aí. Deixa eu só, antes de respondê-la, para fazer justiça aí com as instituições que eu conheço, né, citei várias, esqueci de uma, e vale a pena entrar, fica até como sugestão, o Instituto Ayrton Senna está disponibilizando gratuitamente um curso de 4 horas com certificado sobre as competências socioemocionais. Eu fiz o curso semana passada, super rápido, 4 horas, você monta a sua agenda, e na volta, nós precisaremos mais do que nunca do socioemocional, né? Iríamos precisar naturalmente porque a BNCC cobra isso, né? Mas agora é mais importante do que nunca, porque nós vamos ter que ter um olhar diferente com esses alunos, um ritmo diferente de aula. Então fica aí a sugestão, Instituto Ayrton Senna, é gratuito, sem problema, super rápido e de excelente qualidade, tá bom? Mas voltando aí à pergunta, em Novo Horizonte, quando eu assumi a gestão de uma escola relativamente grande, né, 1.100 alunos, também numa área periférica da cidade, e eram alunos muito desacreditados, eles não confiavam neles mesmos, né? E aí o Paulo, com toda a sua genialidade, criou uma estrutura e nós colocamos em prática. E eu diria que, se fosse para resumir, é muita coisa, mas se fosse para resumir numa única palavra, acho que ele trabalhou o pertencimento. Era preciso fazer com que professores e alunos tivessem orgulho de falar, eu pertenço àquela escola. Ter orgulho de andar com aquele símbolo no peito, o professor, eu sou professor. Então a escola EB que eu trabalhei, né? Nós começamos com um trabalho que foi trazer a Prova Brasil semanalmente. A Prova Brasil é muito legal, porém o resultado quando chega muito tarde, no outro ano, o aluno já foi até embora da escola, né? Então o Paulo criou uma prova semanal, baseada na Prova Brasil, com os descritores, as habilidades, né? Essa prova era feita toda sexta-feira, já era corrigida na própria sexta-feira. Então, na segunda, nós tínhamos os números de cada sala de aula, de cada aluno. E aí matamos o achismo, né? Não tem mais, eu acho que aquela sala tinha dificuldade. Eu tenho certeza. Eu acho que aquele aluno tem dificuldade. Eu tenho certeza e sei aonde. E aí nós nos aproximávamos daqueles alunos que foram bem. Parabéns, era uma festa. Olha, show de bola, incrível, vocês conseguem e vamos conseguir mais. Ao mesmo tempo, a gente ia resgatar aqueles que tinham dificuldade. Vem com a gente, vem cá, vai ter um plantão, vamos ter um olhar diferente. Então, nós fizemos com que os alunos acreditassem neles mesmos, mostramos isso com números, né? Vocês estão melhorando, a cada dia que passa, eles gostaram da ideia. Por coincidência, eu tive a oportunidade de passar uma semana em Sobral, graças à Fundação Lehman, né? Fui lá fazer uma pesquisa de campo. Sobral é o grande nome, né, do IDEB no Brasil. Sonho de consumo de professor, fazer um tour por lá. Foi que uma semana, uma imersão incrível. E então, analisando Sobral, eles têm as mesmas dificuldades que nós, né? É uma vida real, não vive numa bolha, lá não é a escola de ouro, tem as mesmas dificuldades, mas eles criaram esse orgulho, né, de pertencer. Quando fala em Sobral, a turma brilha o olho, eles enchem a boca, eu pertenço à rede de Sobral, mas foi um degrau de cada vez, né? Chamando a comunidade, entendendo onde estava, nós vamos chegar,
e principalmente comemorando cada conquista. A sala nós fizemos, eu lembro de uma sala, e até a primeira conversa com os professores foi difícil, porque quando chegou a essas avaliações que o Paulo criou, os professores achavam que estava avaliando ele, o professor, e não em hipótese alguma, né? Na verdade era avaliando o sistema, e mais do que isso, encontrando soluções. Quando nós fazíamos essa avaliação na rede, tinha salas com problema e salas que iam muito bem. Então nós trazíamos esse professor que desenvolveu a matéria muito bem para conversar com os outros, um socorrendo o outro. Hoje eu fui bem, amanhã vai ser você vem me ajudar, hoje eu te ajudo. Então formou um time mesmo, né? E essas avaliações, eu lembro de uma vez que uma sala, a média estava lá em 4, média 4, as outras salas, era 7º ano, já estava no 7, 8, e aí nós terminamos o ano com aquela sala que estava 7, 8, chegando a 9, e aquela que estava no 4 chegou a 8. E aí a gente debatendo, né? Qual foi que teve maior evolução? Aquela, vamos jogar luz nela, né? Para os alunos sentirem que deu certo, não foi em vão, mostrar que no momento que eles aceitam seguir o estudo, existem consequências positivas, porque o jovem normalmente é muito imediatista, né? Você chegar para uma sala do 7º ano e falar, vem comigo, estuda bastante, porque quando você sair do 3º colegial, nossa, o que é 3º colegial, né? Eles gostam daquilo que é imediato, por isso que eles gostam tanto da tecnologia, né? Eu quero assistir o filme, está na mão, é 1 segundo. Eu quero ver uma série, está na mão. É por isso que eles gostam da balada, né? Eu quero ser feliz na balada. Sexta tinha, hoje não, mas tinha, né? A educação trabalha com médio e longo prazo, e o jovem não tem essa paciência. Então nós temos que trabalhar na realidade deles, mostrando os pequenos avanços diários, semanais, para mostrar que vale a pena, vem com a gente, estamos no caminho certo, né? Que nem eu falei, educação é muita conversa, né? Muita conscientização. E acho que o Paulo fez muito bem isso aqui em Novo Horizonte, e a Isolda fez muito bem lá em Sobral, esse trabalho de conscientização. Porque que nem eu falei, fiquei 5 dias em Sobral, não tem nada revolucionário. A escola, a sala de aula não está informatizada, a lousa não é uma lousa eletrônica ou computadorizada, é a nossa realidade. Só que com uma pegada mais forte, né? Eles conseguiram criar essa pegada, porque ela também tem essas provas semanais, então os alunos têm uma resposta imediata, né? Fui bem, não fui. Lá em Sobral criou até uma competição entre as salas, né? Olha, eu tenho que ser melhor do que aquela vizinha lá. Então criou uma estrutura de educação interessante. Mas quero adiantar que eu não concordo com ela, né? Eu acho que esse modelo é o tradicional, está funcionando bem, é o que nós temos para hoje, mas eu acho que tem que mudar também. Não dá mais para seguir nesse modelo do século XIX e XX. Eu estudei desse jeito, meu filho está estudando desse jeito, esse modelo, né? Fileira, olhando na nuca, professor na lousa. Precisamos também passar por uma revolução na estrutura de aula. Mas isso é um processo mais longo, né? Isso já não é tão simples assim. E acho que as competências socioemocionais é um belo caminho para essa mudança. Já podemos começar a dar os primeiros passos nesse caminho, né? Mas, por enquanto, o que nós temos é esse modelo tradicional, então dá para ser melhor, e, enfim, são nessa estrutura, né? Novo Horizonte não conhecia Sobral na época que o Paulo começou essa estrutura, mas, por coincidência, as duas funcionaram do mesmo jeito. Muito bom. Muito obrigada aí pela contribuição. Imagina. E, assim, os meus professores, eles são, assim, até um pouquinho enjoados de escutar essa questão do socioemocional, né? Porque eu trabalho bastante, eu gosto, eu busco, eu estudo bastante a respeito. Estou engatinhando ainda, né? Mas a neurociência explica muito essa questão do imediatismo do jovem, né? Das crenças limitantes que são incutidas na criança desde de pequena, né? E sem querer, o pai acaba criando bloqueios, limites, e a gente se depara muito com essa realidade no ensino fundamental e médio, de alunos que não acreditam em si mesmo. Então, são barreiras aí que podem ser quebradas, né? Podem ser desconstruídas, trabalhando com o socioemocional, né? Aluno nenhum vai desenvolver o cognitivo
achando que ele não pode chegar aonde ele quiser, né? Então, trabalhar essa questão emocional, desconstruir que ele pode, sim, independente do que ele escolha, ser motorista, ser carteiro, ser, né, independente da profissão que ele escolha, que ele pode ser feliz, que ele pode ser uma pessoa melhor, né? Então, o socioemocional, na verdade, ele deveria ser uma disciplina obrigatória. Hoje, ela deveria ser uma disciplina obrigatória. Os professores deveriam passar por uma formação e desenvolver isso. A gente recebe algumas formações meio jogadas, algumas disciplinas que tentam trabalhar, mas às vezes o profissional não tem isso resolvido nem dentro dele, então fica difícil levar isso para a sala de aula. Então precisa, assim, desconstruir, né, ter uma formação para que isso realmente traga resultados significativos lá na ponta, né, dentro da sala de aula. Concordo plenamente, e quero lembrar que, como professor, eu também, no início, era resistente, né? Eu, por exemplo, quando lançou a ideia de prova diagnóstica, eu fui radicalmente contra. Isso porque o governo lançou, jogou nas nossas costas, ninguém sabia o que era, né? E realmente ficou aquela ideia, vai avaliar o professor, aquela coisa toda. Aí, corri atrás, fomos pesquisando, tive a oportunidade de conhecer essa fundação, que trouxe os documentos para que a gente pudesse ler, amadurecer, e hoje eu defendo as diagnósticas com unhas e dentes. Assim também, né, quando lançou socioemocional, minha primeira posição foi, não, eu sou professor de história, pô. E aí eu fui fazer o curso do Ayrton Senna e descobri que, na verdade, eu já faço socioemocional todo dia em sala de aula. Só não está estruturado, eu só não deixei isso claro, né, eu só não fiz isso de forma intencional. Porque nós, professores, já fazemos isso naturalmente, porque se a aula funciona, é que o socioemocional deu certo, né? A única coisa que aconteceu é que agora eles estruturaram isso, hoje nós podemos fazer isso de forma intencional. Eu até recomendo, quem quiser, esse curso aí é muito rápido e vai mostrar exatamente o que é o socioemocional e vai derrubar muitos muros, pode ter certeza disso, tá? Hoje eu sou um dos que defende. Então eu não critico quem resiste à ideia, até porque eu também passei por isso, eu resistia, né, até conhecer esse outro lado, e hoje eu vejo que realmente esse é um caminho sem volta, tá? Acho que é um caminho sem volta. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos envolvidos nisso, e acho mais fácil nós iniciarmos esse caminho, porque seremos até modelo, né? Até exemplos para os próximos professores, poderemos ajudar os próximos professores. Legal. A professora Mari, ela colocou aqui que ninguém estava organizado para esse momento em que estamos vivendo. E o que estamos fazendo é aprendendo um com os outros. Então, exatamente. Isso mesmo. A Lucinéia colocou que há que se refletir que no retorno às aulas, tanto aluno quanto professores estarão muito sensíveis a toda a situação pelo qual passamos no período da pandemia. Temos que ser o termômetro para avaliar e direcionar o trabalho com os alunos. Então, a gente tem falado muito sobre isso também, né, essa questão do voltar, não estar tão preocupados assim com esse cognitivo, né, que vai ser desenvolvido com o currículo em si, mas nessas rodas de conversa, nesse trabalho socioemocional, né, desenvolver a questão da escuta com os alunos, o próprio professor se permitir, né, a estar desenvolvendo esse trabalho mais voltado para a questão emocional mesmo, para a questão de tudo que a gente passou, né, para desconstruir esse medo, né, esse retorno. Eu penso que a avaliação diagnóstica, ela vai ser fundamental, né, para a gente poder direcionar, colocar esse termômetro aí e poder trabalhar ali dentro das dificuldades que forem levantadas nesse momento. E que não vão ser lacunas que serão supridas em 2021, em 2022, elas serão supridas aí no decorrer dos anos, né, para quem vivenciou todo este ano aí, conforme nós estamos vivenciando. Aí,
senhor quer contribuir? Quer falar alguma coisa? Só pegando o gancho, eu, por exemplo, na parte de história, né, eu já estou convencido de que não só agora, pós-pandemia, mas também para toda a sequência das atividades, né, não cabe mais eu, professor, passar o conteúdo como se fosse a única fonte de informação que o aluno tem. Eu me formei assim. Na época era o professor e o Jornal Nacional, né? Não tinha outra informação quando eu ainda era adolescente. Hoje a informação está no poste, né? Então hoje não. Então hoje o que nós temos que fazer é desenvolver habilidade para que os alunos entendam que informação não é conhecimento. Então a nossa função hoje é fazer com que o aluno entenda como é que ele pega uma informação e transforma isso em conhecimento. Se isso já tivesse acontecido, nós não teríamos essa epidemia de fake news que nós temos, né? A turma acredita em qualquer informação que apareça. Então, traduzindo isso para a minha realidade, que é professor de história, né, eu preciso fazer o aluno gostar da história e entender como é que se faz a leitura histórica. A partir daí, ele tem vida própria, né? Com 49 anos, ele quer aprender a Revolução Francesa. Ele vai pesquisar e vai entender porque ele sabe como funciona, né? Então, nós temos que trabalhar essas habilidades. Antigamente, e aí eu não culpo os professores, porque nós nos formamos naquele modelo, né? Onde o professor era o único senhor do conhecimento, passava tudo e tinha que aceitar. Hoje não, por isso que tem muito choque em sala de aula, né? Os alunos questionam, os alunos batem de frente, alguns, não todos, né? Mas temos, porque nós estamos levando uma informação que ele já tem e talvez tenha até errada. E aí é um choque, né? Não é choque de informação, é como trabalhar a informação. Perfeito. A professora Márcia coloca que ela estava lendo uma reportagem que dizia que é possível continuar e apoiar a evolução e desenvolvimento dos alunos, mesmo em meio ao distanciamento social. Qual a sua opinião, professor? Eu acho que nesse momento é amenizar os problemas, né? Nós estamos aí numa situação de diminuir o prejuízo, porque a pandemia balançou, ela veio sem nem avisar, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui em casa um dia, sexta-feira à noite, o governador chegou e falou que segundo não abria mais, já era para ficar em casa, só ia quem não tinha onde ficar, já era uma transição imediata, né? Então, a pandemia veio de uma forma muito radical e nós tivemos que se reinventar, e isso atrapalhou bastante, então prejuízo nós tivemos, não tem como negar, mas que estamos conseguindo, pelo menos naquilo que nos permite chegar até os alunos, e não todos, evidentemente, aí é um grande problema na volta, teremos que abraçar esses que não conseguimos chegar agora. E eu imagino, porque não é exatamente meu meio de trabalho hoje, né? Mas eu imagino que o Fundamental 1 sofra mais com esse distanciamento, né? Então, também fiquei muito preocupado com essa parte, apesar de não ser professor do Fundamental 1, dos anos iniciais, né? Eu fui pesquisar, então também deixo aqui uma dica, se existir aí professor dessa área. Existe um site que chama Aprendizagem Criativa. Aprendizagem Criativa. Eu estou falando do Fundamental 1, mas na verdade tem atividades para o infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. É inacreditável as sugestões que eles dão para que as crianças façam atividades em casa, mesmo à distância. Só para dar um exemplo, né, eles falam para o Fundamental 1, os anos iniciais, para a família organizar uma cápsula do tempo. Então, a família, em volta de uma mesa, vão reunir objetos que não estão sendo usados nesse momento, mas que têm valor sentimental. Eles vão guardar numa caixa ou coisa parecida para abrir daqui, sei lá, 5, 10 anos. Mas olha a riqueza do momento, né? O aluno conversando com os pais ou até com os avós, guardando objetos que têm toda uma história por trás. Se o aluno sabe escrever, ele vai escrever a carta que vai estar junto com a cápsula. Se ele não sabe, ele dita e o pai ou a mãe escreve. E essa carta vai explicar exatamente tudo que está acontecendo naquele momento. Olha a riqueza de conhecimento, né? Porque eu imagino, Fundamental 2 e médio, eu tenho aí essa dificuldade em encontrar todos os alunos de forma remota, mas aqueles que eu encontro, a atividade é mais tranquila, né? Tem uma apostila, eles já têm autonomia, eu posso passar um roteiro de estudo, eles fazem, a gente acerta aqui, mas eu imagino que para os alunos com menor idade, o desafio seja monstruoso, né? Então, fica aí uma sugestão, Aprendizagem Criativa é o site, vale a pena, não só para a pandemia, mas pós-pandemia, é muita criatividade no local só. E também fica a Nova Escola, né? A Nova Escola tinha planos
de aula em todos os assuntos da BNCC, e todos esses planos foram adaptados para atividades remotas. Entrar lá é de graça, e fica à disposição também, desde os anos iniciais até o 9º ano, se não me falha a memória, até o final do fundamental, né? Os planos foram adaptados também para atividades remotas. Então, eu acho que, respondendo, né, nós estamos chegando, não a todos, mas estamos chegando. Para quem está com alguma certa dificuldade, existe aí como socorrer, tem muita instituição tentando nos ajudar, é só pesquisar, se tem várias aí, tem muito mais, tá? Mas não podemos esquecer que quando voltarmos, teremos uma tarefa incrível para abraçar aqueles que não tiveram oportunidade de nos acompanhar de forma remota, ou quem acompanhou, mas não se concentrou. É o tal de estar presente, né? Que só conectar não vai aprender, então ele também vai ter defasagem. Então teremos que guardar energias positivas para a volta também. Teremos um grande desafio na volta. Perfeito. A Tereza complementa a fala do senhor em relação ao retorno, né? Ela fala que pós-pandemia, esse método de professor como centro e aluno olhando a nuca do colega será mudado, né? Trabalhando aí em paralelo com o ensino híbrido, mesclando a presencial e o online. Isso. Os materiais disponíveis têm trazido para nós, né? Todos pela educação, né? Aquele roteiro de retorno. Então, eles falam muito disso, desse ensino híbrido, né? Muito bom. Meu questionamento é só como chega, né? Eu, com 29 anos no magistério, eu já vi grandes aventuras vindas de gabinetes fechados lá com ar-condicionado, que nunca entraram na sala de aula, mas também vi muitas ideias chegando boas, mas que se perderam porque erraram na implementação, né? Sim. Assim como nós temos que chamar a sociedade, mostrar que estamos no mesmo barco e fazer um trabalho de convencimento e pertencimento, o governo ou quem está acima, né, com poder de decisão, também tem que fazer isso com os professores, né? A imposição não leva a nada, tem que ser construído, né? Então vamos sentar, vamos construir os sócios emocionais na escola, vamos construir o ensino híbrido, mas normalmente não é assim, né? Os caras batem a caneta lá e impõem que seja amanhã cedo. Aí é natural que os professores reajam, né? Porque é uma imposição, não está preparado para isso, tem que ser construído. Assim como nós temos que construir um ambiente diferente na escola, recuperar a autoestima, melhorar a visão da educação, também precisa fazer esse convencimento com os professores, gestores, né? Espero que quem esteja lá em cima pense nisso, né? Sim, é preciso, né? E eu penso também, Ademir, vem de encontro com aquilo que a gente conversou, em olhar para dentro da nossa casa, né? Então, olhar para dentro da escola. Então, mesmo que esses documentos venham de cima para baixo, né? A equipe gestora é fundamental. Nós não temos muita autonomia para modificar o que foi determinado, mas nós temos autonomia para direcionar esse trabalho para que ele se torne mais leve, para que ele não seja pesado, para que ele flua e se desenvolva. Então, eu acho que faz toda a diferença ali, caminhar dentro da casa, como que a gente pode organizar para fazer aquilo que está sendo determinado, mas onde todos possam estar participando, todos possam estar desenvolvendo, sem que seja uma coisa imposta, maçante, que a gente tenha que trabalhar com aquele peso nas costas de ter que ir, né? Mas ir trabalhar com vontade, feliz, mesmo aí depois, quando a gente voltar, meio receoso, correndo risco, usando capacete, máscara, o que for possível, né? Mas, assim, trazendo a turma para nós, para que a gente possa aí desenvolver da melhor forma possível. Muito bom, exato, concordo plenamente. Érico, acho que a tua pergunta agora vai ficar um pouquinho fora, né? Mas eu vou ler a pergunta. Ele fala daquela fala nossa lá atrás, em relação ao querer do aluno, né? A questão do aluno que não quer fazer, que não quer desenvolver. Então, ele pergunta como que a gente poder, aproveitando o gancho do imediatismo, né, da geração de hoje, não deveríamos usar o cotidiano para despertar o aluno esse querer? Isso é uma boa pergunta, né? Sim. Pela experiência que eu tenho de Novo Horizonte, e
que eu tive rapidamente em Sobral, o que acontece é assim, né? Eles pegam os alunos e exigem, eles lançam certos desafios. No nosso caso aqui eram as provas. E aí existia o aluno que ia muito bem, e era uma grande parte, e os outros que iam com dificuldade. Então era necessário trabalhar esses que tinham dificuldade para identificar quem é que tinha realmente dificuldade e quem é que tinha preguiça, não tinha nada a ver, estava em outro patamar, né? Mas quando você consegue começar a separar os grupos, você consegue trabalhar de forma diferente com esses alunos. Você consegue ter um olhar diferente e, consequentemente, estratégias diferentes. O aluno que tem dificuldade, e a gente vai conseguir ver isso até com convívio, né, no dia a dia com ele, nós precisamos ajudá-lo, não tenha dúvida. E aqueles que estão, digamos, não muito conectados com a escola, aí nós precisamos também agir, mas aí é até com apoio externo. Talvez um psicólogo, talvez um apoio familiar, né? Mas aí precisamos da estrutura, ou do governo do estado, ou do governo municipal, para que externamente a gente possa ajudar, porque aí foge um pouco do nosso padrão, da nossa capacidade. O que não pode é ficar parado, né? E se nós não conseguimos separar os alunos, você chega numa sala de 30 alunos, vai trabalhar com achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Na hora que você consegue começar a separar esses grupos, as ações são diferentes, elas são mais eficientes. Pela experiência que eu tenho em Novo Horizonte, vai chegar um determinado momento em que esses alunos que estão, digamos, são aventureiros na educação, né? Não estão lá muito conectados, eles começam a ficar incomodados. Porque de uma sala de 30 alunos, 28 tiraram notas exemplares e os 2 não. Eles começam a fazer uma própria autoavaliação, sabe? E a tendência é que eles acordem, que eles comecem a correr atrás, pelo menos para manter uma média, para não ficar excluído do grupo, né? Mas isso, volto a lembrar, se a gente consegue trabalhar com a sala. Se pegar a sala de um modo geral, é muito heterogênea, né? Você não consegue definir uma atividade que resolva todos. É preciso separar os grupos, apenas na questão de estratégia, né? E começar a trabalhar dessas formas. Perfeito. Vem de encontro com o trabalho que a gente desenvolve lá no Bini. Nós temos, assim, professores excelentes que estão conosco, já o nosso grupo são 100% efetivos, né, na casa. E aí nós temos alguns professores afastados, eu sou um deles, né? E aí nós temos os professores que são temporários. Mas esses professores também acabam permanecendo conosco, porque eles gostam da equipe, gostam do trabalho, então todos os anos que eles têm possibilidade de voltar, eles voltam para continuar com a gente, né? Então acaba sendo efetivo também ali da casa, né? E desde 2017, além dos excelentes trabalhos que o grupo desenvolve, né, nós temos um projeto que chama Saber Mais. E aí nós fazemos esse mapeamento dos alunos da escola inteira. E através desse mapeamento, nós montamos os grupos produtivos. E aí o professor que não conhece o projeto é apresentado para ele abraça a ideia. E cada professor, independente de ser ou não professor daquele aluno, ele trabalha com aquele grupo que foi determinado para ele, de acordo com o perfil dele, né? Se ele é alfabetizador ou se ele trabalha lá com os anos 4º, 5º ano. Então, nós distribuímos esses grupos e trabalhamos com eles uma vez por semana, às 3 horas a aula. E surte muito efeito, muito, porque aquele professor que está no grupo de alfabetização, ele vai ficar com aquele aluno que está só no pré-silábico, no silábico sem valor. O outro fica só com o silábico com valor e o silábico alfabético. Então, ele trabalha com os grupos próximos de aprendizagem. E isso vai se desenvolvendo. E conforme o aluno evolui, ele vai mudando de grupo. Então, desde 2017, a gente vem desenvolvendo e a gente tem tido, assim, bons resultados. Excelente, excelente. Além do ano passado, né, nós começarmos também a trabalhar com o sistema da Prova Brasil semanal. Também. Eu vejo que... Mas tem professores ali, professor de educação física, professor de informática, contribuem bastante com os temas que são desenvolvidos no currículo do PEB 1, que é polivalente. Então, a gente trabalha sempre em conjunto, né?
Eu tentei levar essa ideia lá para o 1 de 2 e médio, os professores adoraram, quiseram, mas é mais difícil, né? Porque como distribuir esses grupos, como montar, porque a cada 50 minutos um sai de uma sala, outro vai para outra. Então, nós não chegamos ainda num consenso para fazer isso acontecer de verdade, por causa da possibilidade, né? Vem de encontro com o que o senhor falou em relação ao que aconteceu na escola em Novo Horizonte, que vocês separaram, o professor que desenvolveu um trabalho aqui foi lá naquela classe, né? Isso. Então, a gente precisa chegar nesse denominador comum também na outra escola que é maior, que tem um ciclo de fluxo, né, de professor maior também, para pensar em alguma coisa para poder fluir, como flui lá na outra escola. Sim, excelente ação. Só para reforçar aqui, isso é importante, essa conversa, né, que sempre dá certo. Eu citar um exemplo, se me permite, bem rapidinho. Tem um livro que eu gosto muito, né, que eu faço quase que o meu manual de aula, chama Aula Nota 10, né? E dentro desse livro, chamado Aula Nota 10, tem 2 técnicas que eu uso diariamente. Lá são 49 técnicas de sala de aula, que você pode usar amanhã cedo, que isso é legal. Esse livro é bom por isso. Não é aquele livro da capa amarela, não é? Isso, meio laranja. Eu tenho ele. Eu tenho ele aqui, inclusive, sim. Eu tenho ele. Aqui do lado, aqui. Eu tenho ele. Aula Nota 10. Ele foi feito com base na experiência estadunidense. Então, tem muitas técnicas que não diz respeito à nossa realidade, né? Então, eu peguei esse livro e selecionei 11 para que eu usasse, porque eu gostei, né? E dentro dessas 11, eu destaco 2 que eu uso praticamente todo dia. Então, você chega no primeiro dia de aula e olha para qualquer sala, tá? Eu vou do 6º ano até o EJA. E em todas eu faço. E aí eu chego e falo, ó, a partir de agora nós vamos trabalhar no final da aula o sem escapatória e o de surpresa. Esse é o nome das técnicas, né? Uma chama de surpresa e outra sem escapatória. A moçada quer derreter, né? Eles querem uma revolução, porque o nome assusta, né? Então a primeira reação é unânime, todo mundo fica doido, quer jogar cadeira em cima. Aí você gasta 5, 10 minutinhos para explicar como funciona a técnica e qual é a eficiência dela, o que nós desejamos dela. Em questão de 20 minutos, os alunos não querem mais a aula, eles querem a técnica. Professor, faz mais, hein? O dia que eu estou terminando a aula e não dá tempo de fazer as técnicas, mas professor, cadê as técnicas? Vai acabar. Vamos. Mas veja como é a conversa, né? Você chega e se você só passasse o nome da técnica, ia virar uma revolução. Aí quando você para, explica e principalmente mostra a consequência dela, todo mundo compra a ideia. Mas a educação, nós precisamos disso. E o que menos nós temos é tempo para conversar na educação, por incrível que pareça, né? É tudo tão corrido e tudo tão enlatado que a gente não tem tempo. Espero, e esse acho que é a grande chamada, né? Essa volta seja diferente. Que a gente tenha mais tempo, que a gente converse mais, que a gente possa se unir, né? Aí a coisa dá certo. E eu fecho, assim, com a fala que enquanto a gente apontar só os problemas do sistema, só os problemas que a gente encontra, a gente vai continuar patinando sem sair do lugar, né? A mudança de visão começa na gente, para que a gente possa ir contaminando o outro, né? Porque mudar o outro você não vai conseguir, você vai plantar uma sementinha ali para despertar, para que ele possa buscar, porque a mudança em relação às visões que a gente tem, seja ela da educação ou de qualquer coisa, ela tem que partir de nós, né? Ela vai de encontro com o aprendizado. Não tem como você depositar o aprendizado no outro, ele tem que partir da busca. A gente tem que despertar essa busca. Eu citei o Nota 10, eu vi algumas pessoas anotando, né? Então, se quiser, eu posso citar. Se quiser mais uma indicação, que é um livro que mexeu muito comigo na questão da educação e que tem consequência imediata. Eu acho que tem que debater os teóricos da educação, isso é importante, até porque cai em concursos. Né? Mas aquilo que muda amanhã cedo, que acho que é mais importante, nós temos urgência de mudança. Né? Então, tem ligado à avaliação que o professor faz, o nome é um pouquinho extenso, né? Mas o nome é esse daqui, avaliação, momento privilegiado de estudo e não acerto de contas. Avaliação, momento privilegiado de estudo e não acerto de contas. É do professor Vasco Moreto. É um livro super curto, dá para ler no dia se bobear, e olha, é impressionante a consequência que esse livro traz.
muito bom, vale a pena, porque é de sala de aula, é chão de sala de aula, é giz na mão, então esses livros eu acredito, sabe? Dá para pensar. E se quiser indicar para alunos, também tem um, se quiser, né, chama Aprendendo Inteligência. Aprendendo Inteligência, eu gostaria de ter... Luigi. Isso, eu gostaria de ter lido quando eu estava lá no meu 6º ano, sabe? Ninguém explicou aquilo que está no livro para mim. Perdi muito tempo na vida na hora de estudar errado, né? Ele vai separar aluno de estudante, né? E eu fui aluno, e eu deveria ser estudante, eu perdi toda a educação básica da minha vida, né? Infelizmente. Mas são livros, assim, que acho que garimpando a gente encontra, e dá até para debater em formações continuadas, porque isso muda o amanhã cedo, né? Então, isso acho que os professores compram a ideia, porque traz consequências positivas. Muito legal. Muito obrigada, professor. Eu tive o prazer de conhecer o Pierluigi no encontro aqui no Objetivo, em Promissão, em 2014, 2013, 2014, ele esteve aqui. Uhum. Infelizmente, eu comprei faleceu sim, no ano retrasado. Excelente mesmo. Prazer de conhecê-lo pessoalmente. Excelente pessoa e professor. Muito bom. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Podemos fechar. Trabalhamos com os relógios, né? Já estamos indo aí para mais de 1h30 de fala, com os atrasos, né? Então, professor, eu gostaria de agradecê-lo, assim, trouxe muitas contribuições para nós, é sempre muito bom, né, poder ouvir, poder debater com pessoas que contribuam aí, e que tem o pezinho mesmo no chão, né, e fale ali realmente sobre as nossas vivências. Muito obrigada, foi muito satisfatório recebê-lo. Eu agradeço por você ter aceitado o convite e fica aí para o próximo retorno, quando quiser, né? Estaremos indicando e eu vou divulgar também, tá? Eu que agradeço a oportunidade de revê-la e conhecer os colegas, e ainda mais de 2 cidades que eu gosto tanto, porque eu já conheço, né? Frequento aí constantemente. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu adoro falar de educação e agradeço a paciência e o tempo de vocês para a gente bater esse papo aí. Aprendi muito com as perguntas, essas reflexões, isso nos ajuda bastante, tá? E estou à disposição para qualquer momento. Deise e Denise, querem falar alguma coisa? Denise chegou, secretária da Educação de Lins está aí. Quer falar um oi, Denise? Professor, só agradecer mesmo, tá? Foi muito bacana as contribuições, a conversa que a gente teve, né? Esse bate-papo foi muito produtivo. Muito obrigada pela parceria, viu? A gente agradece muito. Eu que agradeço o tempo, a paciência, valeu mesmo, prazer conhecer. A Denise acho que não está conseguindo ligar o microfone. É tecnologia. Pronto, consegui. Boa noite, todo mundo. Nós aprendemos a respeitar o tempo do aluno, não é verdade? Falamos isso por quantos anos de trabalho. Então, eu também preciso respeitar o meu tempo de aprendizado. Eu estou conseguindo. Boa noite, professor. Obrigado por estar participando aqui conosco. Tem uma escola nossa, a Deise é a diretora da nossa unidade escolar, é uma escola de ensino fundamental, ciclo 1, primeiro ao 5º ano. A Maria Isabel também. Eu quero falar uma boa noite especial aí para os professores do Antônio Francisco. Essa escola é uma escola estadual. Nós dividimos em parceria a Maria Isabel, ela é coordenadora nas 2 unidades, então nós dividimos em parceria. E que, por coincidência, eu fui supervisora, quando trabalhava na rede estadual, eu fui supervisora dessa unidade escolar e tive a chance, né, de escolher a Maria Isabel naquela época, participar da escolha dela como coordenadora.
né? E eu fico muito feliz de ter conseguido chegar até aqui, com esse trabalho bonito, com esse envolvimento com a educação, Isabel. Parabéns mesmo, né, pelo seu olhar diferente, diferenciado para a educação. Então, assim, é muito bom que num período tão difícil como esse, nós mesmos estejamos preocupados com o nosso bem-estar, né? Com como trabalhar e como estar bem durante esse período. Então, assim, esse tipo de conversa, de fala, é muito gratificante, né? Eu vi alguns comentários de alguns professores aqui, assim, puxa vida, é bom conversar e é bom ouvir pessoas que trazem essas ideias, trazem uma palavra de conforto também, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho, Maria Isabel. Tá? Obrigada, Denise. Professor, e obrigado por ter disponibilizado esse tempo todo, né? E aos professores das duas redes, eu tenho o privilégio de ter trabalhado nas duas redes e me sinto, assim, muito realizada profissionalmente, né, de ter chegado até aqui. E só, assim, para fazer um pouquinho de inveja, né, a de Dom Walter Bini, aqui de Lins, né, que tinha um desempenho, assim, bem, quer dizer, fraco, né, nos índices, com a gestão da Deise e a coordenação da Maria Isabel, quem tem se despontado, né, tem assim, evoluído ao longo desses anos e se tornou uma das escolas com o melhor índice do IDEB do município de Lins, né, e é uma escola municipal de periferia. Então, isso nos orgulha muito. Tá? Eu fico muito feliz de trabalhar com profissionais como vocês. Bom, obrigado mais uma vez, um beijo para todo mundo. Beijo, Denise, obrigada pela participação. Então, gente, vamos encerrar. Muito obrigada, professora Ademir. Que Deus abençoe, tá? Gratidão aí pelo espaço de tempo que o senhor determinou para nós. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Estou à disposição, viu? Boa noite a todos, fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.